Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servos de todos os irmãos. Mas ouços que nós diminuamos, que a humildade verdadeira esteja no nosso coração. Aleluia. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, o servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servos de todos os irmãos. Seja esse o nosso desejo do fundo do nosso coração, que nós possamos nos humilhar a cada dia e reconhecer que só Ele crescendo em nós, só o Senhor Jesus crescendo em nós, a nossa carne vai ser diminuída e o Espírito que habita em nós vai ser fortalecido. Nesses últimos tempos, o Senhor
conclama a sua igreja a deixar o pecado, a deixar a soberba e buscar a presença do Todo-Poderoso, se humilhando em todo tempo, se humilhando em todo tempo e deixando que Ele cresça, que Ele cresça. Ah, Jesus, que Tu cresças em nós, Senhor, que Tu cresças em nós, Senhor, e nós diminuamos, que a nossa carne se humilhe diante da Tua santidade. E nós cremos que a nossa geração será transformada pelo Teu mover, Espírito Santo. Olha para nós e muda o que Tu queres mudar em nós, Espírito Santo. Se tem área em nossas vidas, se tem área em Tua vida, meu irmão, que você não se deixou ser moldado pelo Espírito Santo, é hora de dobrar o joelho e dizer: eis-me aqui, Senhor, faça de mim a Tua vontade, realiza os Teus sonhos, os Teus planos. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Nós oramos pela igreja, a Tua igreja, Senhor, a igreja do Senhor Jesus. Senhor, levanta uma geração transformada, Pai. Levanta um país transformado. Nós acreditamos, nós cremos na Tua palavra. E nós cremos que o Senhor pode sarar a nossa terra, Senhor, a cada dia. Nos humilhamos diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Olá pessoal, um privilégio estar novamente com vocês. Conforme nós tínhamos prometido novamente, daria uma sequência àquela nossa primeira mensagem, que era libertos do espírito do medo. Ok, então agora nós vamos entender qual é o antídoto do medo. E o antídoto para resolver o medo, à luz da palavra de Deus, é aplicarmos a fé que supera, e a palavra de Deus com o seu amor que suplanta todo e qualquer medo. Como é que nós podemos aplicar a fé de Deus de uma forma prática? E hoje eu vou trazer para vocês 10 passos que são preponderantes, que são importantíssimos para nós podermos entender que a palavra de Deus tem instruções maravilhosas para a vida de todo aquele que crê que a palavra de Deus é o livro de Deus. Ela não é apenas um livro escrito com boas intenções, ela é um livro natural e ao mesmo tempo é o livro de Deus, é o livro espiritual. Tudo que está ali contido teve a inspiração do Espírito Santo e é dirigido por Deus para ser aplicado por qualquer geração que viva como nós vivemos nos dias de hoje. Ok? Vamos aplicar a fé em tempos difíceis. Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, diz assim: o apóstolo Paulo falando a uma outra igreja. Vamos começar com esse texto. Dispenso apresentações, é só abrir um parênteses. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Rui Rebelo e que Deus grandemente vos abençoe nesta mensagem esta noite. Voltando então ao texto, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim, Paulo dizendo nessa igreja: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, como a um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Ok, só aí. Paulo está dizendo para aquela igreja que
o inimigo das nossas almas, como um espinho na carne, enviou um mensageiro de Satanás para realmente impressioná-lo e desviá-lo daquilo que ele queria trazer de revelação de Deus para aquela igreja. Só que no original nós vemos que as palavras espinho, entre outras, querem dizer, referem-se a pessoas que perseguiam Paulo por onde quer que ele andava. Deus permitiu que Paulo entendesse os reais motivos de por que ele estava sendo preso, e essa é a razão por que ele coloca essa característica e faz essa descrição de por que ele tinha recebido de Deus como um espinho na carne, tinha recebido um entendimento não de Deus, mas um entendimento do que o que tinha sobrevindo a ele, através de outras pessoas pressionando ele, perseguindo ele daquela forma. Paulo poeticamente se expressava da maneira como ele se expressou. Eu não vou gastar tempo explicando realmente, palavra por palavra, o que representava o espinho da carne de Paulo. Mas, recentemente, eu olhei uma versão que não é uma tradução, mas uma versão interpretativa daquilo que realmente quer dizer e significa, numa linguagem atual, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E fiquei muito impressionado porque os estudiosos que fizeram esse comentário foram muito felizes em retratar essa realidade, fazendo isso ser jus em permanecer a fidelidade do texto de 2 Coríntios 12, 7. Então, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, como um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. É isso que está escrito nas versões atuais. A versão corrigida, atualizada, a versão King James e a nova versão internacional. A versão interpretativa, em outras palavras, diz assim: porque recebi revelações fenomenais, e também porque Deus tem me confiado inúmeras revelações, e para ser impedido de se tornar visível esse meu progresso, foi-me enviado um mensageiro especial de Satanás para me importunar com constantes distrações e dores de cabeça. Sem dúvida alguma que Satanás quer ver a minha cabeça numa estaca. Ele tenta me dar golpes para que, numa tentativa, eu possa me distrair e não possa ter um maior nível de visibilidade, nem reconhecer os impedimentos que estão surgindo através de tudo isso, para que minhas revelações sejam pregadas e levadas adiante. Então, dentro dessa tradução que eu coloquei, dessa interpretação que eu coloquei, você pode colocar que, na realidade, resumindo tudo isso, o espinho na carne de Paulo, na realidade, não era uma enfermidade que ele tinha, como muita gente atribui, e sim pessoas que o assediavam e perseguiam para ele não levar adiante a revelação divina que ele estava trazendo de Deus para aquele pessoal naquela localidade, tanto na cidade de Corinto, como em outras regiões, mais tarde em Éfeso e por aí vai. Então, queridos, deixa eu dizer, espero que isso não tenha distraído vocês e tenha ajudado vocês a compreender melhor o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7.
Vamos substituir medo de faltas pela provisão de Deus em fé. Por que eu digo isso? Tá? Eu digo que aplicar fé em tempos difíceis, onde os sintomas de medo estão abrangendo todas as áreas da nossa vida, como é os dias de hoje, nós precisamos então de entender que há uma maneira de, à luz da palavra de Deus, nós substituirmos medo de sofrer, ou medo de sofrimento, pela fé na proteção de Deus. Então, por exemplo, se você ler Salmo 34:7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, é alguma coisa que você percebe que pela fé, vamos entre parênteses, parafrasear, pela fé, ou seja, crendo que isso também se aplica para mim, pela fé, Deus protege quem realmente é fiel a Ele. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ok? Então, se nós lermos o Salmo completo, 91, nós vamos entender que o medo pode ser substituído pela fé em Deus e do que está prometido na palavra de Deus, que nós somos para Deus. Então eu vou ser bem prático hoje nessa dissertação. Quero trazer para vocês 10 passos que são fundamentais para você sair de um ciclo vicioso de medo para uma vida dinâmica em fé. Ok? Salmo 23, versículos 1 a 3, diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ok, se você tirar fora o lado poético com que está escrito, por outras palavras, o Senhor cuida da gente enquanto a gente dorme, o Senhor cuida de nós e nos prepara para que a gente não seja molestado no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz no nosso trabalho, e o Senhor, junto com isso, nos traz descanso e paz no meio de toda uma turbulência que possa estar ao nosso redor. João capítulo 16, versículo 13... o Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em um outro trecho. E em João capítulo 16, versículo 13, diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, na realidade, nós precisamos de substituir esse medo de sermos tímidos e acanhados, e tímidos, substituir isso com uma fé ousada, uma fé intrépida, para se falar, nem que seja em primeiro lugar para nós mesmos, disso que nós realmente somos. Isso pode soar estranho para quem nos está ouvindo pela primeira vez, mas veja bem, eu estou construindo todo um raciocínio porque para você entender o quanto é importante nós falarmos abertamente o significado e tomarmos conhecimento da palavra de Deus em alguns textos chaves. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Atos capítulo 4, versículo 31, nós vemos que um dos primeiros exemplos de dinâmica de oração e intrepidez, para corroborar o texto que eu acabei de ler, que a igreja de Jerusalém fazia, era o seguinte: Pedro e João tinham sido presos pelas autoridades, os anciãos e os escribas, e eles depois, por falta de provas, tinham sido soltos. Isso foi logo no início, nos primeiros anos, onde o Espírito Santo tinha sido derramado depois do dia de Pentecostes para aquela igreja, para aquele grupo de 120 pessoas ali em Jerusalém.
A igreja do Senhor ainda não estava sendo formada, mas ela estava tomando corpo nessa primeira igreja que nós chamamos a igreja de Atos, a igreja de Atos Apóstolos, que foi a primeira. E Pedro e João são presos inicialmente e depois, por falta de provas, são soltos. Mas por que isso? Porque as orações daquela igreja eram intrépidas. Tinha uma intrepidez tal e uma dinâmica tal que as respostas eram imediatas. Por que eu estou salientando isso? Eu já vou ler o versículo. Para que nós todos possamos entender que se você ora a palavra, se você fala a palavra nessa intrepidez, Deus que está no céu, que não muda, o Espírito Santo que vive no teu coração e o Senhor Jesus que está à direita de Deus Pai, diz a palavra de Deus, intercedendo por você e por mim, quando uma oração de fé chega ao trono da graça, pode crer que Deus imediatamente irá responder a esse chamado. O que diz Atos 4:31? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Isso mesmo que você está ouvindo, tremeu fisicamente. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, diz lá, e depois com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Queridos, eu vou trazer para vocês os 10 passos que têm ativado a minha fé no meu dia a dia nos últimos 28, quase 29 anos de vida e de dinâmica de fé que eu tenho aprendido a dar e não canso de trazer isso para as pessoas que me rodeiam. Então hoje vamos sair um pouco do clássico, da mensagem mais clássica, mais teológica, para trazer para você a realidade prática do que representa andarmos em fé prática para superar todo e qualquer sintoma de medo para a nossa vida. E isso reflete em qualquer área da nossa vida, nós sermos tremendamente restaurados em Cristo Jesus, porque ao andarmos em fé, a gente promove aquilo que a fé traz de Deus, traz como resultado a sua e a minha vida. Pode haver a turbulência que houver ao meu redor, ao seu redor, você que me está ouvindo, mas isso não quer dizer que o seu interior não esteja em paz e não esteja em amor. Amém? Como permanecer dessa forma? Aqui vai a minha tônica, dos 10 passos. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse Romanos 1,17, em 1991, no dia 21 de julho, eu estava numa convenção fora do país, nos Estados Unidos, e ouvi essa palavra, e ela, trazida por um dos preletores ali daquele momento, e eu percebi, mas agora eu quero ver o que ele vai dissertar sobre isso. Só que é o seguinte, uma hora depois, eu estava indo para o hotel dizendo para mim mesmo: Senhor, perdoa-me, eu não sei te agradar na minha vida aqui na terra como cristão, porque eu não sei andar e viver em fé. Não a fé que me foi explicada esta noite. Então eu vou trazer um pouquinho dessa tônica para vocês que me estão assistindo. Vamos lá. Existe um primeiríssimo passo que nós precisamos dar. Qual é esse primeiro passo? Esse primeiro passo é o seguinte, que foi o que eu comecei a fazer. Reconheça a causa do problema como sendo uma causa que a fonte é de Satanás, que a fonte é diabólica. E depois de você reconhecer isso, reconheceu que a fonte é do inimigo da sua e da minha alma, então você deve ficar
firme em fé e permanecer de uma forma que possa trazer para você mesmo uma situação de que você está em paz e que você não foi abalado com a situação ou com esse problema. Vamos lá, vou repetir de novo, simplificadamente. Reconheça a causa do problema como advindo de Satanás e depois disso, fique firme. Ok, vamos a alguns pontos-chave de por que eu tenho que dar esse passo inicial de reconhecer que a causa do problema é espiritual, embora isso se reflita no lado natural. Primeiro aspecto, chave que nós precisamos entender. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo, para uma outra igreja, ele escreve assim, ele diz que Satanás é como um Deus neste século. 2 Coríntios 4,4 diz, Satanás, o Deus deste mundo, está escrito um D pequenininho, ou seja, representando um representante, um príncipe das trevas, como um Deus. Satanás, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que há um poder das trevas que funcionam porque a pessoa que tem autoridade para manipular e para fazer esse poder entrar em funcionamento, um poder que cega o entendimento humano, é ele que rege este mundo. Já vamos saber por quê, ok? Eu explico um pouquinho mais adiante. Maldições. Alguém pode perguntar assim, tá, mas por que isso aconteceu? Porque maldições vieram à terra com a queda do pecado do homem. A palavra do Senhor diz claramente que o homem pecou e ficou totalmente destituído da vida espiritual com Deus. Está em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Então, acidentes, doenças, mortes, catástrofes, etc., advêm à terra não por ter a sua origem em Deus. Não é responsabilidade de Deus. Isso é responsabilidade desse usurpador príncipe que rege agora a humanidade desde que o homem ficou destituído da responsabilidade de ser considerado filho de Deus. Ficou morto espiritualmente e ao ele ser destituído desse processo, ele automaticamente teve que, consciente ou inconscientemente, teve que reconhecer que o lado, e vamos dizer, a vida espiritual, a identidade espiritual dele simplesmente ficou desativada com Deus. Sua parte de alma e de corpo funcionaram e começaram a funcionar para serem regidos pelo Deus de pequenininho deste século. Você está comigo? Ok, você já vai entender um pouquinho melhor. O Senhor Jesus disse em João capítulo 6, versículo 19. Agora o Senhor Jesus, passado todos esses séculos depois, quando ele vem à terra em carne, ele diz assim, o meu Pai que permanece em mim, eu permaneço no Pai, é o meu Pai, Deus, que faz as suas obras aqui na terra, através de mim. Ok, e por que o Senhor Jesus estava dizendo isso? Porque ali em João capítulo 6, versículo 19, ele repreende uma tempestade, ok? Os discípulos, os seus discípulos tinham saído com um barco para pescar e se levantou uma tempestade e ele aparece durante a noite diante deles. Eles achavam que ele era um fantasma, como um fantasma caminhando sobre as águas, e ele responde, repreende a tempestade e diz para todos eles: não temais, sou eu.
Então isso é para claramente mostrar que as obras que Jesus fazia não eram as obras do governador ladrão, vamos chamar assim, do príncipe regente que trouxe, depois da queda do homem, de ter levado ele à tentação, ao primeiro casal a ser tentado a pecar contra Deus, que agora causam acidentes, causam doenças, causam mortes e por aí vai. Então o Senhor Jesus diz as coisas dentro dessa forma. Para quê? Para que nós possamos entender que se você quer ver Deus operar e trabalhar, você precisa de ver quais foram as obras de Jesus. Quer ver na Bíblia como é que Deus realmente opera? Então estude o que Jesus fez na terra. Jesus basicamente fez 3 coisas. Ele curou os doentes, ele ensinava acerca do reino dos céus, que não é o reino deste mundo, e como é que essas leis funcionam. E ele ensinava acerca do amor do Pai. Ele ensinava qual era o objetivo que ele tinha vindo à Terra. Então ele pregava, anunciava, declarava o reino e curava as pessoas. Isso eram basicamente as 3 coisas que Jesus fazia na Terra. Agora veja bem, ainda dentro deste primeiro passo, em nós reconhecermos que as causas do problema, as causas, portanto, a fonte, a raiz da maioria dos problemas não são naturais e sim espirituais, eu vou dar um 4º aspecto para você poder perceber. Olhe para Jesus se você quer ver Deus operar e trabalhar. O Senhor Jesus diz para Filipe, num determinado momento, João capítulo 14, versículos 9 e 10, ele diz: Filipe, há tanto tempo eu estou contigo e tu estás me perguntando para eu te mostrar o Pai, te mostrar Deus Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque o que eu faço é o que o Pai também faz. Depois, mais adiante, João capítulo 10, versículo 10, ele diz, aliás, um pouquinho antes, João capítulo 10, versículo 10, ele diz: o ladrão não tem nada de mim, se referindo ao diabo. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Então, queridos, Deus não é o agente das calamidades. Eu vejo muita gente no Antigo, citando textos do Antigo Testamento e dizendo: não, mas lá está escrito que Deus fez isto, Deus fez aquilo e aquilo aconteceu. Não. No Antigo Testamento, as leis do Senhor é que são eternas. Deus não é o agente de todas essas calamidades, mas as leis de Deus são eternas, tanto para o Antigo Testamento como para o Novo Testamento. Para quê? Para que elas se possam cumprir totalmente. Eu vou dar um exemplo prático. Se alguém decide consertar o telhado e sobe ao telhado e se equilibra, e depois de repente ele quer consertar o telhado e ele escorrega e cai, depois cai embaixo e quebra uma perna, vamos atribuir isso a Deus? Claro que não. O que aconteceu ali? A lei da gravidade fez com que esse homem caísse estatelado, uma vez que ele não se precaveu. Claro, é óbvio que ele deveria ter também se precaver e ter tomado as devidas providências para que isso não pudesse ter acontecido. Então, queridos, o pecado da humanidade destituiu o homem da glória de Deus. O que diz Romanos 3, 23? Vamos lá, vamos ler rapidamente. Deixa eu colocar aqui assim para vocês. Vamos ver Romanos 3, 23. Embora eu saiba ele de cor, eu quero citar para vocês palavra por palavra do que está escrito. Romanos 3, 23. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, favor imerecido de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ok? Então, o pecado da humanidade destituiu o homem
da glória de Deus. Então há uma série de coisas que não é Deus que faz, e sim simplesmente as leis que regem o universo farão com que o homem sem Deus possa, infelizmente, vai sofrer as consequências disso. Lucas capítulo 4, versículos 5 ao 8, nós vemos acerca da tentação de Jesus. E nós vemos que Satanás tem um domínio total na terra, porque no versículo 6 ele diz assim: olha, Jesus, eu dar-te-ei a glória destes reinos, porque essa glória me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Você está entendendo o contexto que eu acabei de falar? Então, em outras palavras, Jesus, eu te darei a glória desses reinos se você me adorar. E sabe por que eu digo isso? Porque a mim me foi entregue esse direito quando o ser humano pecou lá no início. Então, queridos, vamos ficar firmes, ok? Como o inglês diz, stand your ground, tá? E ler, olha bem, o que isto como promessa para este primeiro passo te diz, Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não na nossa força, mas na força dele. Qual é a força de Deus que nós temos hoje disponível para nós? Quando você lê a palavra de Deus representa tudo o que ele é, o que ele faz e o que ele deseja que o homem faça junto com ele. Então, comece a entender que fortalecermos na força do seu poder começa quando eu e você começamos a estudar a palavra de Deus e a fazer dela a nossa orientação segura. Satanás eventualmente ficará na terra, governando e sendo esse dominador, causando todo esse tipo de problema, de doenças, de miséria e de morte, até o contrato de Adão, vamos chamar assim, até o contrato do primeiro homem terminar. Sabe quando é que esse contrato vai terminar? Quando a última pessoa decidir aceitar a Cristo e o Senhor vier buscar toda essa humanidade, e aí a gente puder entender que a partir desse momento o contrato que permitia que Satanás, o usurpador, dominasse o ser humano terminou e está anulado. Amém? O que diz Mateus capítulo 8, versículo 29? Existem também outras passagens nos outros evangelhos, onde o Senhor Jesus vai até a região dos Gadarenos, e nessa região dos Gadarenos tinham duas pessoas possessas de demônios lá. Um endemoniado gadareno fala e ele diz quando vê Jesus, Mateus capítulo 8, versículo 29, ok? Os demônios dentro dessa pessoa se manifestam e dizem assim: por que é que você vem nos atormentar antes do tempo? Você sabe por que é que essa frase está sendo colocada ali desse jeito? Porque na realidade os demônios e todos os hostes do mal sabem que têm os seus dias contados. Esses dias estão contados, o contrato vai vencer quando a última pessoa depois da última pessoa ser restaurada para Deus, esse contrato termina. E aí nós temos um novo tempo com o Senhor. Amém? Hoje não é o assunto da matéria em que nós estamos trazendo essa mensagem, mas percebam o grau de importância que isso é. Então, para nós não ficarmos fora e honrarmos este tempo que temos disponível, eu quero trazer para vocês então o passo 2. No passo 1 é reconhecer as causas do problema como advindo de Satanás e depois disso ficar firme. O passo número 2 então é para ativar o cristão, para ativar a sua fé, é isso que eu tenho feito. Tá? Verifique, vamos ao passo 2, verifique as promessas de Deus, ok, à luz da Bíblia Sagrada, e que elas possam dar respaldo às coisas que você pede
e crê em Deus. Ou seja, em outras palavras, aquilo que está prometido na palavra de Deus, você pode em oração, você pode reivindicar como suas também para poderem te beneficiar. Por que eu digo isso? Vamos lá a um texto, Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz assim: ora, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O que eu disse em Romanos 1, 17? O justo viverá pela fé. O que agora eu estou falando? Precisamos de entender que ao ouvirmos a pregação, ao ouvirmos a mensagem da fé, eu vivo à luz, eu começo a viver à luz das promessas dessa palavra, ok? Então, precisamos de sair. Então, se eu tenho promessas de Deus, que a palavra de Deus promete para mim, no meu dia a dia, em qualquer área, e eu reivindicar elas para a minha vida, e eu creio em Deus, já aceitei a Cristo de todo o meu coração, já aceitei ao Senhor, Ele já vive em mim, então em oração eu posso reivindicar que elas também possam pertencer a mim, ok? Então, isso não quer dizer que eu tenha que agir com presunção. Por que eu digo isso? Presunção, significado de presunção, muita gente às vezes faz um pouco de confusão. Eu estou me referindo aqui a uma presunção que, ou seja, em presunção nós podemos tecer uma opinião ou um julgamento baseado em certas aparências ou em certos indícios. Ou seja, a realidade é não agir em presunção em relação à palavra, portanto, não ir em opiniões ou julgamentos baseados em aparências, tá? De coisas que a gente não analisou profundamente, para que isso possa ser um alicerce da fé para nós. O que diz Marcos capítulo 11, versículo 23? O Senhor Jesus, falando acerca daquela figueira, que ele falou para a figueira, e a figueira, ele queria comer, a figueira quer comer os frutos da figueira, a figueira não tinha frutos, não tinha figos, e ele disse: ninguém mais coma deste teu fruto. E aí eles seguiram viagem. Quando eles voltaram, eles verificaram que aquilo que Jesus tinha falado para aquela árvore, simplesmente tinha feito com que aquela árvore secasse. Marcos capítulo 11, 23, diz claramente nesse evangelho a situação que quando eles retornam, deixa eu ler aqui na versão atualizada, Marcos 11, 23, diz assim o Senhor Jesus, quando eles retornam e eles veem que a figueira secou, eles lhes respondem: tende fé em Deus, no versículo 22, e no versículo 23 o Senhor Jesus diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Então vamos distorcer um pouquinho mais. Este versículo, na realidade, evoluiu para ser que aquilo que você diz, efetivamente você terá ou recebe, mas você não pode generalizar esse processo. O que você vai dizer e crer para ter ou receber? Aquilo que está prometido. Não tudo aquilo que você disser crendo, você vai ter e receber. Você está a entender? Não tire a palavra fora do contexto. Então, verifique à luz da promessa de Deus quais são as coisas que estão respaldadas com a palavra de Deus para você pedir a Deus e dizer: Senhor, de acordo com isto aqui, eu recebo porque eu estou te pedindo isto e mais aquilo. Fica alicerçado na palavra de Deus, faça a confissão certa e declare as promessas corretamente. Aí tem mais um outro detalhe. Alguém pode dizer: tá, mas e se eu de repente falhar? Se eu de repente pecar, como é que fica essa história? O pecado não impede uma oração de ser respondida? Claro que impede. Ok, mas o que diz a carta, uma das cartas de João, no capítulo 1, no versículo 9?
Se confessardes a Ele os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos purificar e perdoar de toda a injustiça. Então, há perdão de pecados quando se confessam eles. Ok? E esse perdão de pecados tem uma outra coisa junta, tem purificação junto. Ok? Então, se pecou, volte ao arrependimento e siga em frente, reivindicando as promessas de Deus. Muita gente pode dizer, tá, mas assim no seco, nessa proporção? Sim, senhor, nessa proporção. Qual é a velocidade que nós temos que ter para aceitar as verdades de Deus? Tem que ser instantâneo. Quanto mais rápido, melhor. Nós é que muitas vezes dizemos para nós mesmos que temos que assimilar bem, mais isto, mais aquilo, e muitas vezes a gente retarda o aspecto mais rápido e instantâneo que nós precisamos de ter no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor como resposta às orações e aos pedidos que nós estamos fazendo. Ok, então o segundo passo é verificar as promessas de Deus, se as promessas de Deus estão dando um respaldo bíblico para eu em oração pedir ao Senhor as coisas que eu estou necessitando para receber dele, uma vez que a fonte não é de Deus, mas é do mal, das trevas. Eu tenho, à luz da palavra de Deus, uma série de promessas que eu posso reivindicar e receber aquilo que eu preciso. Você está comigo? Vamos lá então, rapidinho, nós vamos correr um pouquinho agora. Passo número 3, ande em santidade, não viva em pecado. Porque nesse passo 3, primeira carta a João, capítulo 1, versículo 7 diz, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Queridos, o pecado impede a fé, o pecado interrompe o fluxo da fé. Marcos 11:25, o Senhor Jesus diz, o perdão precisa ser constante. Se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o Senhor também vos perdoe. Então, as orações na ausência do perdão não vão funcionar para ninguém, nem para você, nem para mim. Então, automaticamente, para que este passo não possa ficar interrompido e a fé voltar de novo a funcionar, nós precisamos entender que existem pecados mais de origem moral ou de origem mais espiritual e pecados mais carnais. Deus claramente diz que pecado é pecado. Mas para nós entendermos um pouquinho melhor, questões de fundo mental, emocional, de gestos premeditados que precisam de ser feitos, esses pecados e de quebra de moralidade que o ser humano possa cometer, Deus presta muita atenção. Nesse aspecto, estar correto diante dele. Alguém pode perguntar, tá, mas Rui, o que é que nós vamos fazer? Eu entendo matar, roubar, fraudar, etc., como pecados capitais. Tá, mas e os outros demais pecados? Aquilo que a gente deseja praticamente dentro de nós, mas que não é falado. Há um julgamento maior e mais veemente de Deus para esse tipo de pecado. Claro que hoje nós não vamos falar nesse detalhe, mas, meu querido, entendam o mais rápido possível, o caminho é sempre um. 1 João 1,9 diz que é reconhecer em arrependimento que você errou e pecou. Leva isso para ele. Ele já sabe que eventualmente você vai falhar. Então, ande em santidade e não viva em pecado. É o passo número 3. Eu sempre faço essa revisão comigo. Não se pode ver uma atitude no coração em alguém, a não ser depois nas atitudes dessa pessoa na prática.
O Senhor Jesus aparece a um determinado pastor uma determinada vez e ele estava orando ao Senhor sobre isso, e esse pastor, enquanto eu estava nos Estados Unidos, eu ouvi ele mesmo dizer, ele ainda era vivo naquele tempo, que era Kenneth Hagin, e o Kenneth Hagin disse assim: olha, o Senhor me apareceu uma determinada vez e ele me disse claramente, pecados morais têm um julgamento de Deus Pai mais imediato do que os demais pecados, mas todos eles precisam de ter confissão genuína de arrependimento. Então, o inimigo vai tentar relembrar você erros passados, fracassos antigos, ações erradas, pecados passados. Saia rapidamente desse aspecto que você não acertou no passado, para você liberar perdão, se arrepender e crer em Deus, na palavra de Deus. Ok? Olhem bem, Hebreus capítulo 12, versículo 1, o autor de Hebreus diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então isso quer dizer, na realidade, que nós podemos fazer uma autoanálise. Vocês estão me entendendo? Fazer uma autoanálise daquilo que tem sido a nossa atitude e o nosso comportamento. Senhor, eu falhei. Senhor, me desculpa, me perdoa, Senhor, não fiz certo. Perdoa-me esta situação. E o Senhor, ao olhar a sinceridade do seu coração, o vai perdoar. Isso é o que eu chamo você fazer uma autoavaliação periódica, para que o passo 3, que é andar em santidade e não viver em pecado, possa ser uma constante na sua vida. Vamos ao passo número 4. Assegure-se de nem dúvidas nem descrenças jamais sejam permitidas em sua vida em relação ao que é e que você crê que são as promessas de Deus para si, ok? Então, assegure-se que nem dúvidas nem descrenças possam ser permitidas na sua vida, quando você pensa a respeito do que Deus está prometendo. Eu encontro muita gente com uma série de dúvidas acerca do que está sendo prometido. Então, vamos observar alguns pontos importantes nesse passo número 4. Se o passo número 2 é crer de acordo com as promessas de Deus para se receber, então agora é crer para se receber e nunca jamais duvidar. Ok? Segundo aspecto importante neste passo 4 é que Deus responde às orações sem dúvidas dos seus filhos. Agora, se você está com dificuldade de ter uma resposta do Senhor em alguma oração, é porque de repente ainda está pairando alguma dúvida que você não percebe. Se você ler Daniel capítulo 10, versículo 12, durante 21 dias ele está em oração e jejum por um assunto muito importante. Alguém vai dizer, mas isso era uma situação do Antigo Testamento. Não importa, o mesmo princípio se aplica. O anjo do Senhor se manifesta e vem a Daniel e dizendo, Daniel, eu vim te trazer a resposta. Há 21 dias que você está orando e jejuando, e desde o primeiro dia Deus te ouviu, mas o príncipe da Pérsia me impediu que você pudesse receber essa verdade, então eu vim para afastar o príncipe das Pérsia, ou seja, as potestades que dominavam aquela região, os principados daquela região, para te trazer a resposta do Senhor. Então, Deus respondeu. Daniel não tinha dúvida alguma. Estava orando e jejuando e estava pressionando o Senhor, no bom sentido, em oração para uma resposta. Desde o primeiro dia, o anjo diz, o Senhor te ouviu, Daniel. Atos dos Apóstolos, vamos para o Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, o naufrágio de Paulo, capítulo 27, versículos 22 e 25, quando Paulo estava a caminho de Roma, ele afirma que o anjo do Senhor o apareceu e disse, vocês não vão perder a vida, porque todos já estavam desesperançados. E ele disse, sabem por que eu estou dizendo isso?
porque eu sei a quem eu pertenço. Então, primeiro aspecto, ele tinha certeza absoluta em que ele esperava em Deus. E ele dizia uma outra coisa também: eu também estou servindo a Deus. Não apenas eu pertenço a Deus, mas eu sirvo a Deus. Porque lá diz nos textos 22 a 25, eu estou abreviando por causa do tempo da mensagem. Eu creio em Deus, eu pertenço em Deus, eu sirvo a Deus e eu creio em Deus. Mateus capítulo 7, versículos 24, Mateus capítulo 7, versículos 24 e 27, a palavra do Senhor diz claramente que Jesus ensina que ela precisa de ser praticada. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Deixa eu ver se rapidamente a gente acha aqui, capítulo 7... versículos 24 a 27, e diz a palavra do Senhor os dois fundamentos: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Isso quer dizer, e ele diz no versículo 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Precisamos de entender que nós temos, na realidade, que ser praticantes da palavra. O praticar a palavra é ficar firme sem duvidar, crendo nela. Ok? A maior luta que nós temos que lutar contra o espírito do medo é pela fé a gente combater, à luz das promessas que nos são dadas, aquilo que nos é devido e que Satanás de forma alguma nos pode roubar. Passo número 5 é: anseie com sinceridade receber de Deus o que você pediu. Anseie com sinceridade receber de Deus o que você pediu. O que diz Marcos 11, 24? Ele diz: e tudo que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Há uma concordância. Amém? No Antigo Testamento, o profeta Amós recebe de Deus o seguinte: poderão, Amós, capítulo 3, versículo 3 de Amós, poderão dois andar juntos se não houver concordância? Mateus capítulo 18, versículo 19, e diz: o que ligardes na terra será ligado no céu. Ou seja, o que concordardes na terra será concordado no céu. Então nós podemos escolher, priorizar a palavra de Deus à luz daquilo que nos está dito que é para a gente concordar. Então, em resumo, eu posso desejar profundamente receber de Deus, preciso de concordância, para quê? Para receber aquilo que me é prometido. Amém? Então, passo número 5 é: anseie com sinceridade receber de Deus o que você pediu. Chegou no passo 5, aplique o passo 6. Peça com fé sem vacilar. Peça com fé, sem vacilar a Deus, crendo que o que você pediu já é seu. Por quê? Porque existem vários tipos de oração. Existe a oração de autoridade, ou a oração da fé. Existe a oração de concordância, existe a oração que você liga na terra para ser ligado no céu. Então, são várias ferramentas, como ferramentas, várias formas de você se dirigir a Deus e receber o melhor de Deus, porque você agora é um exímio praticante da palavra, ou pelo menos está se esforçando para isso. No 7º passo, você tem que dizer: jamais tolere aceitar um pensamento que seja contrário àquilo que seja seu. Sabe por que isso? Porque mentalmente falando, existem pessoas que dizem: pastor, eu entendo que eu estou pedindo com fé, mas de repente bate umas dúvidas e tal. Ok, deixa eu ler para você esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, você precisa de anular e destruir esses sofismas e fortalezas.
Ok? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que precisamos eliminar toda a imagem, sugestão, visão, sonho, impressão ou sentimento que não contribua para a sua fé naquilo que você já em oração pediu para receber do Senhor. O que é que diz Filipenses 4:8? Quanto ao mais, irmãos, tudo aquilo que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, nisso pensai e falai. Ou seja, precisamos atribuir os pensamentos que são de acordo com as promessas de Deus para neutralizar qualquer pensamento que seja contrário a isso. Passo número 8 é: conte como resolvido o que você já pediu ao Senhor. Tenha a fé do tipo de Abraão. O que Abraão tinha? Ele tinha uma fé muito especial. Ele cria como Deus cria. Sabe como é que Deus cria? Chamava a existência o que não era para passar a ser como se já fosse. Amém? Leia lá Romanos 4:17 e você vai ver o que eu estou dizendo. Precisamos de crer assim dessa forma. Precisamos de fazer essa confissão certa. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que é um texto que se usa muito em relação às pessoas aceitarem Cristo. Se creres com o teu coração e falares com a tua boca aquilo que tu estás falando, não duvidando, assim será contigo. Se creres para a salvação, verdadeiramente serás salvo. Passo número 9, glorifica a Deus antecipadamente. Como é que a gente glorifica a Deus antecipadamente? Romanos capítulo 4, versículos 19 e 21, fala claramente sobre isso. Como estamos um pouquinho limitados no nosso tempo, Filipenses 4:6 é um texto que eu gosto muito de usar nesse 9º passo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam vossas petições levadas a Deus e com ações de graças, sejam elas já proferidas. Por outras palavras, então isso quer dizer que dessa forma, agradecendo antecipadamente, você está dizendo para Deus que você não vai aceitar derrota alguma mental que possa minar a sua mente. Não se negue, não se rejeite, apenas agradeça por antecipação, porque Ele está ouvindo. E no passo 10, você precisa agir como já tendo recebido essa petição. Agir em fé, não em presunção. Persistir em crer e falar no que você crê são as duas pernas que eu chamo as duas pernas da fé. Você não apenas crê, você não apenas fala, você precisa crer e falar, crer e falar, crer e falar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nunca questione a vontade de Deus. Revise sua vontade. Respostas de oração dependem mais, as respostas de oração dependem mais de você do que de Deus. Entendeu isso? Deixo com vocês um último versículo. João capítulo 15, versículo 7 diz claramente: se permaneceres em mim, em minhas palavras permanecerem em vós, pedireis. Senhor Jesus dizendo isso num determinado momento para os seus discípulos: pedireis o que quiserdes e assim vos será feito. Essa palavra aí de pedir é uma palavra muito específica no grego, que é a palavra aiteo. Ou seja, você não apenas solicita, você determina que o mal saia da frente, porque você está recebendo algo que está sendo prometido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer para vocês uma coisa, então, para encerrar, um resumão de como é que a fé precisa de ser entendida e revista. Ok? A fé do tipo de Deus é tudo isso que está sendo prometido para nós, para mim e para você. Vamos derrubar esse medo. Então, aqui vai um resumo rápido, antes de nós
encerrarmos essa mensagem. Hebreus 10:38 diz que o justo viverá pela fé. Lucas 18:42 diz que a fé é a fé que me salvou. Romanos 3:28 diz que somos justificados pela fé. Atos 15:9 diz que somos purificados pela fé. Atos 26:18 diz que somos santificados pela fé. Romanos 3:30 diz que somos circuncidados pela fé. Romanos 3:31 diz que movemos-nos além da lei pela fé. Romanos 4:13 diz que as promessas de Deus são recebidas pela fé. Romanos 12:6 diz que graças espirituais são liberadas na medida da nossa fé. Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz que nossa fé vence qualquer dúvida. Hebreus 11:39 diz que bons testemunhos vêm pela fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz que nossa fé é a vitória que vence o mundo. Hebreus 11:33 diz que pela fé subjugamos os reinos contrários. Hebreus 12:2 diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu faço a pergunta: o que é a fé produzida naquele que crê? Será que não derruba o medo? Qual é o valor da fé para aquele que crê? Tchau para o espírito do medo. Fiquem com Deus e que Deus vos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém, amém. Até nosso próximo tempo. Bye, bye.